Olá, boa tarde. Esta análise tem o patrocínio da Hora iTrade. Hoje a ação mais votada no caldeirão de bolsa foi a Sonae Indústria, mas a análise irá ser curta, uma vez que é uma ação que eu acompanho muito pouco, mas democracia é democracia, isso foi a ação mais votada esta semana, será ela analisada. Mas aproveito também para fazer duas pequenas notas sobre questões que me têm sido levantadas, aliás, a primeira tem sido levantada ontem e hoje. Chegaram vários mails a perguntar sobre qual o impacto da gripe suína nos mercados. Ainda hoje, também no tópico dos discos pedidos no caldeirão de bolsa, essa questão, pediram para abordar essa questão. Não sou especialista na matéria, obviamente, em matérias de saúde. Obviamente que isto tem um impacto, a incerteza que gera tem um impacto nos mercados, mas eu acho que vai depender claramente da evolução da situação. Se a situação se alastrar, naturalmente que vamos ter um impacto mais forte nos mercados, porque condiciona não só a saúde, mas as trocas comerciais, a movimentação de pessoas. Não é preciso perceber-se muito de bolsa para saber que se afeta, mas se a crise estiver contida, naturalmente que o efeito sentir-se-á nestes primeiros dias, mas depois será esquecido. Hoje saiu uma notícia de que, apesar do número de mortos estar a aumentar, a taxa de crescimento do contágio está a reduzir-se. Isso seria uma excelente notícia, mas lá está. Tudo vai depender da evolução desta epidemia e eu sobre isso não sou a melhor pessoa para falar da matéria. Sei é que se estiver contido, os mercados rapidamente se esquecerão, porque os mercados são como as pessoas, também têm memória muito curta. O outro aspecto que eu gostaria de abordar tem a ver com a questão dos dividendos. Eu vejo muitas pessoas, sobretudo algumas que escrevem no fórum, no Caldeirão, muitas pessoas a dizerem que compram algumas ações porque aproxima-se a hora do dividendo e querem ficar com esse dividendo, mas eu alerto sistematicamente para a ilusão que isso é. Porque no dia a seguir ao último que dá direito a dividendo, a ação corrige o valor líquido desse dividendo logo na abertura. E, portanto, é uma ilusão as pessoas acreditarem que é uma vantagem no dia seguinte ter mais dinheiro na conta, mas a ação vale menos. Portanto, é um dos mitos do mercado. Eu gostaria de desmistificar isso e pronto, eu gostava de dar só esta chega porque eu continuo a ver pessoas sistematicamente a caírem nesta ilusão ou a terem essa estratégia que racionalmente não faz sentido. Bem, vamos então à análise da Sonae Indústria. Reparem aqui, 95 iniciou um bull market bastante interessante, bem forte, quase que quintuplicou o seu valor em bolsa até 98 e depois um bear market muito, muito violento que faz a ação vir aqui desde a zona dos 16 euros até para perto dos 2 euros. Não deixa de ser curioso que aqui não se sentiu praticamente os efeitos do bull market que se viveu em 99, 2000. É uma ação que não está ligada à tecnologia, digamos assim, às dot-coms da altura, e é curioso ver que foi de facto esse bull market, essa bolha em 99 e no início de 2000, muitas ações passaram ao lado dessa bolha porque foi muito localizada. Bem, aqui em 2003, 2004, uma base criada lateral num movimento absolutamente monótono. Já falei disto de outras ações, mas é verdade. E depois a construção de um bull market muito interessante, muito sólido. E reparem que a partir de 2006 os volumes começaram a aumentar enormemente. Parece que estamos a falar quase de outra ação. Aqui é aqui neste momento que eu, ou seja, em novembro de 2007, que eu assinalo na altura como o final do bear market. Como é costume, tardiamente, mas ainda há tempo de salvar a minha pele, digamos assim. Agora aqui apareceu uma mensagem privada do Caldeirão de Bolsa, mas são coisas de estar a fazer isto em direto. Já agora aproveito a publicidade. O Caldeirão de Bolsa tem um sistema de mensagens privadas bem interessante e quem quiser contactar-me, esse será um meio preferencial. Mas digamos, continuando, tentando não perder o raciocínio, aqui depois de uma queda de 25%, parecia que já era muito tarde para sair da ação. Aqui a quebra da linha de tendência ascendente de longo prazo que vinha suportando o bull market da Sonae Indústria
acompanhado desta quebra deste suporte importantíssimo aqui na casa dos 18-16, mostravam que tinha acabado o reinado de touros. E parecia tarde, mas reparem, quem sai aqui a 7,90, o que é que acham aqueles quando viram depois a ação 1,43? Volto a repetir, as tendências de longo prazo são muito duradouras. Eu às vezes temo ser um pouco repetitivo, mas a verdade é que os padrões das ações portuguesas são muito semelhantes. E há tempo para se ganhar dinheiro nos bull markets e nos bear markets. Esta conversa já está a tornar-se um pouco repetitiva. Eu vou avançar. A partir daqui uma queda violenta, muito violenta, cerca de 90% desde o topo até ao fundo. E vamos para a situação de curto, médio prazo. Aqui a zona de suporte quebrada, mais uma zona muito relevante. E o que é que nós temos? Em termos de longo prazo, tendência claramente descendente, não há a menor dúvida. O que é que sinais seriam para mim? Quais os sinais que eu precisaria para mudar de opinião em termos de longo prazo? Quebra da resistência horizontal nos 3.3. É tarde, é verdade que é tarde em relação aos mínimos, mas em termos de longo prazo, eu estou a falar de longo prazo, os sinais não se detectam logo, detectam-se passado algum tempo, porque senão muitos aqui nesta subida achavam que a ação tinha invertido, neste ressalto poderoso que foi quase 50% também achavam que a ação tinha invertido e não inverteu, inverteu no curto prazo. No longo prazo a tendência continua a ser descendente e só aqui na quebra dos 3.3 é que os touros voltam a assegurar o comando na situação de curto prazo, de longo prazo. Curto prazo e médio prazo a situação é um bocadinho diferente. No médio prazo eu encararia aqui a zona dos 2.3 com uma grande resistência horizontal. Se for quebrado, os touros passam a dominar completamente a ação no médio prazo e abrem caminho então para o grande teste aqui na zona dos 3.3. Em termos de curto prazo, vamos aproximar aqui um bocadinho mais. Em termos de curto prazo, a ação, depois de ter quebrado este suporte, reparem, houve alguma pessoa, na altura alguém me fez uma pergunta e eu respondi que a quebra deste suporte ditaria quedas muito violentas da ação. E passado algum tempo, quando a ação estava aqui assim, julgo eu, disseram-me: então não era muito grave se quebrasse aqui a zona dos 1.50 ou 1.51, a ação já está a 1.60. E eu perguntei: mas nós estamos a falar em termos de curto prazo, o que é que aconteceu antes? A quebra de 1.50 fez a ação vir até aqui à zona dos 1.15, ou seja, a ação caiu quase 30%. E são estes movimentos até... o gráfico é tão... Estes movimentos são tão... O gráfico vem tão lá de cima que estes movimentos até parecem escassos ou pequenos, mas não, são 30%, é muito violento. Depois, claro, a ação recuperou e depois voltou a ganhar esta zona, e enquanto estiver aqui, quando conseguiu superar esta zona de resistência, que era o antigo suporte, a ação ganhou asas para voar, e no curto prazo os touros continuam a dominar a ação, ainda não há nenhum sinal de que o seu domínio tenha chegado ao fim. Contudo, a resistência horizontal está muito perto, aliada a uma situação de sobrecompra, dada a velocidade da subida, faz com que recomendo bastante cautela também aqui para o curto prazo da Sonai Indústria. Mas a grande chave de curto e médio prazo passa a ser agora aqui a zona dos 2,28, 2,30 euros. Vou deixar, eu continuo a prometer que um dia explicarei melhor o que é que significam estas velas, mas gosto de aceder aos pedidos das pessoas para verem mais ações analisadas. Infelizmente o meu é escasso, não dá para tudo. É uma ação só na indústria que eu já não negociei há muito tempo, aos meus clientes nunca negociei. A última vez que eu negociei foi há 10 anos, para mim próprio. Portanto, é uma análise um bocadinho mais superficial do que é costume, mas fica aqui a promessa cumprida e a votação foi respeitada, digamos assim. Muito obrigado e que as coisas no mundo melhorem.